Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor a todos aqueles que estão chegando. Mais uma vez estamos aqui pela sua graça, infinita misericórdia. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesta live que tem sido abençoadora para as nossas vidas. Todas as manhãs, a partir das 6h15, estamos aqui, trazendo uma palavra de Deus no seu coração, também orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta manhã, pela oportunidade de estar aqui, podendo transmitir a palavra de Deus e, junto com você, orar para que tenhamos um dia abençoado com a graça de Deus. Amém? Quero já cumprimentar aí os irmãos que estão chegando. Irmão Jair, paz do Senhor. Irmã Mari, Deus abençoe. Irmã Carla, irmã Helena, Deus abençoe vocês poderosamente. Hoje quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, para ficar melhor a compreensão. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Graças a Deus por esta palavra. Nesta manhã Deus colocou ao meu coração estar falando sobre temor a Deus. Temor a Deus. Sabemos que temor a Deus é uma palavra muito falada, comentada, porém não é uma palavra praticada. Muitos dizem que temem a Deus. Outros, porém, também percebemos que não existe temor algum de Deus. Mas o que seria temer a Deus? Temer a Deus, a palavra temor vem de ter medo, mas não medo pela maldade, e sim medo de fazer algo contra. Quando a Bíblia diz que nós tememos a Deus ou devemos temer a Deus, não devemos ter medo de Deus pelo fato de que Deus possa fazer um mal, prejudicar, mas respeitar a Deus pelo tamanho da sua glória, pelo grande poder, pela sua majestade, pelos seus atributos gloriosos que Ele tem. Isso é temer a Deus, ter consciência de que nós somos meras criaturas mortais e Deus é um ser vivo, todo-poderoso, imenso em tamanho e em glória, que nós não temos compreensão, que a mente humana não consegue externar e compreender o tamanho da grandeza da glória desse Deus. Quando nós falamos de temer a Deus, temos que ter consciência de que Ele é poderoso, de que Ele é santo, de que Ele é magnífico e, mais uma vez eu digo para você, ter reverência por esse Deus. Alguém uma vez disse que temor a Deus é você levar a Ele a sério. E eu acredito que essa é uma das melhores definições práticas de Deus. Temor a Deus é levar Deus a sério. Quando nós tememos a Deus, nós levamos Deus a sério. Quando nós falamos de Deus, nós levamos esse Deus a sério. E quando levamos Deus a sério, as nossas práticas, as nossas atitudes diárias de vida condizem com aquilo que falamos sobre o temor de Deus. Então, nós agimos com Deus e através da pessoa de Deus, levando Ele a sério verdadeiramente. Então nada adianta eu professar o nome de Deus, ou até mesmo dizer que acredito, quando na verdade eu não levo Deus a sério. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é você ter consciência de que Ele é poderoso, infinitamente glorioso, e nós somos meros mortais. Isso é temer a Deus. Agora, algumas características de uma pessoa que teme a Deus.
Primeiramente, uma pessoa que teme a Deus, ela afasta-se do mal. A Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, que aquele que teme a Deus afasta-se do mal. Então não podemos estar sendo coniventes, nem até mesmo sendo participante com coisas que são malignas, que não agradam a Deus. Por quê? Porque isso é falta de temor do Senhor. Por exemplo, não podemos estar em lugares onde Deus não queria que nós estivéssemos. Não podemos estar no meio do ambiente aonde Deus abomina. Isso é falta de temor a Deus. Não podemos praticar certas coisas, atitudes que não agradam a Deus. Isso é não temer a Deus. Então quem teme a Deus afasta-se do mal. Quem teme a Deus não gosta daquilo que Deus odeia. Isso é interessante. Quem teme a Deus não coloca diante dos seus olhos aquilo que o Espírito Santo se entristece. Quem teme a Deus não assiste qualquer coisa, não ouve qualquer coisa, não conversa qualquer coisa. Quem teme a Deus verdadeiramente leva Deus a sério. Segunda característica de quem teme a Deus, obedece a sua vontade. Nada adianta eu dizer que temo a Deus e eu andar fora da sua vontade. 1 Samuel capítulo número 15, versículo 22, a Bíblia vai falar assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Significa que é melhor você obedecê-lo do que até mesmo você dizer que vai adorar, que vai cantar, ou que você é gospel, ou que você é evangélico. Não basta. É preciso ter uma vida de obediência. É preciso levar a sério os preceitos, os princípios, os mandamentos, a palavra, a Bíblia Sagrada. Isso é temer a Deus, obedecer a sua vontade. Nós notamos aqui que quando nós obedecemos a Deus, sujeitamos a Ele e que estamos em obediência à vontade dEle, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Como assim, pastor? A Bíblia diz assim, obedecei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Significa que quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós também temos autoridade. Você está debaixo da autoridade, você também tem essa autoridade. Por isso que quando Jesus deu poder e autoridade para os discípulos, essa autoridade estava condicionada a eles estarem em obediência. Então, as entidades malignas não respeitam quem não obedece à palavra. As entidades malignas não respeitam quem está fora do preceito, do mandamento de Deus. Não podem fazer isso. Por isso que quando Paulo chega em Éfeso, ele vai expulsar os demônios lá, os demônios têm que sair. Por outro lado, você vê um grupo de pessoas dizendo assim, eu expulso em nome do Jesus de Paulo. E os demônios perguntam, quem são vocês? Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Cristo, mas vocês quem são? Por quê? Porque não estavam debaixo do mandamento de Deus. Então quando nós estamos debaixo do mandamento, quando nós obedecemos à vontade, quando nós não quebramos o princípio, o inimigo tem que sair. Nós estamos com autoridade na nossa vida. Existe a autoridade de Deus em nós. Quem está entendendo essa palavra aí, dá um like por gentileza, para eu entender que você está ouvindo, compreendendo aquilo que Deus está ministrando nesta manhã. Terceira característica de quem teme a Deus, a Bíblia Sagrada diz que essa pessoa é grata ao Senhor. E quando falo de ser grata, é você verdadeiramente reconhecer que Deus faz na tua vida. Sabe por que você está vivo nesta manhã? Porque Deus é bom na sua vida, porque Deus é grande, porque Deus é misericordioso. Você está me vendo agora porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Então seja grato a Deus porque você está ouvindo esta palavra. Seja grato e grata a Deus porque você acordou, porque você tem uma casa, porque você tem uma família, porque você tem o teu nome escrito no livro da vida, porque você tem consciência de quem é Deus, porque você conhece os princípios de Deus, você conhece a sua palavra. Tenha consciência, louve a Deus por tudo que Deus é, porque a pessoa que teme a Deus, ele é grato, ele tem gratidão no seu coração. Ou seja, ele verdadeiramente reconhece que é Deus que está na sua vida, porque se não fosse Deus, aonde você estaria? Se não fosse Deus, aonde nós estaríamos nesse momento?
diante de tanta perversidade, malignidade, maldade que existe no mundo hoje, aonde nós estaríamos se não fosse Deus? Então temos que ser gratos. Uma das características de quem teme a Deus é a gratidão, não a murmuração. Gratidão, louvor, enaltecê-lo, engrandecê-lo, louvá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Amém? Quarta característica de quem teme a Deus é que essa pessoa tem dentro dela virtudes do caráter de Deus. Como assim? O fruto do Espírito. Dentre eles, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Essas virtudes são virtudes do fruto do Espírito. E isso precisa ter na vida daqueles que temem a Deus. Então quem teme a Deus, verdadeiramente, essa pessoa vai ter essas virtudes do caráter de Deus em sua vida. Você nunca vai ver uma pessoa que diz que teme a Deus praticando maldade contra o próximo. Nunca vai ver essa pessoa com raiva, com ódio no coração pela outra pessoa. Porque ele é bom, porque ele é benigno. Você não vai ver essa pessoa com o coração totalmente amargurado, querendo destruir o seu próximo. Não. Ele teme a Deus. Ele tem as virtudes do caráter de Deus. Certo? Também quando eu falo aqui das virtudes do caráter de Deus, eu falo aqui do amor de Deus, da justiça de Deus. Justiça o quê? Como assim justiça de Deus? Ele também não gosta do que Deus não gosta. Odeia o que Deus odeia. Nesse sentido, a justiça boa, a justiça que agrada a Deus. Agora, quinta característica aqui de pessoas que temem a Deus é que ele confia em Deus plenamente. Você nota na vida de Jó, capítulo de número 1 e versículo 1, a Bíblia Sagrada nos diz assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A Bíblia Sagrada vai mostrar que esse homem é um homem que confiava em Deus. Ele tinha fé plenamente em Deus para rejeitar todo tipo de problema, de tentação, no sentido de querer abalar a sua fé. Esse homem tinha uma fé fenomenal. Então, pessoa que teme a Deus, ele confia em Deus plenamente. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer, essa pessoa confia no seu Deus. Sabe que Deus está no controle de toda a situação. Isso é a característica de quem teme a Deus. Agora, quais os resultados da vida de uma pessoa que teme a Deus? Aqui nós olhamos para a Bíblia e vemos que a pessoa que teme a Deus, automaticamente ele está cheio de sabedoria. Por que sabedoria? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o comecinho da sabedoria é o temor a Deus. Então quem teme a Deus automaticamente tem sabedoria. A pessoa é sábia. A pessoa se torna com uma visão apurada das coisas que estão acontecendo. E o que é a verdadeira sabedoria? É você pensar com a mente de Deus, com a mente de Cristo. É só você pensar e analisar assim: Cristo faria isso? Cristo colocaria a mão aqui? Cristo entraria ali? É você se colocar, irmãos. Temor a Deus é você agir conforme Deus agiria, no sentido de que aonde Deus está, você também pode estar. Aonde Deus ia entrar, você também poderia entrar. Por exemplo, eu vou pregar uma mensagem como esta nesta manhã e poderia fazer uma pergunta: Jesus pregaria esta mensagem? É como se até mesmo agora nós estamos indo exercer o direito de cidadão, votando, e você escolhe seus candidatos. Aí, na hora de votar, você faz uma pergunta: Jesus votaria nesse candidato? Diante dessa situação, o que Jesus faria? É como aquele livro, O que Jesus faria em meu lugar? Isso é você ter sabedoria de Deus. Quando você tem sabedoria, você pensa com uma mente de Cristo. Você analisa
você percebe, você calcula o impacto de uma decisão. Porque toda decisão traz resultados. E antes de você tomar qualquer decisão, você calcula qual será o impacto dessa decisão. Isso é ter uma vida de sabedoria. Sabedoria não é apenas conhecimento. Conhecimento eu posso ler toda a Bíblia, posso ler vários livros, posso ler vários jornais, argumentos, enfim, notícias, e posso ficar com a minha mente saturada de conhecimento. Agora, sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é eu saber usar o conhecimento. Porque se eu não saber usar o conhecimento, ele se torna tragédia. Por isso que a palavra de Deus, ela é espada. Como assim, pastor? A palavra de Deus, ela é como uma espada, Hebreus 4:12. Ela corta dos dois lados. Se não tiver sabedoria, a pessoa pode usar a palavra de Deus para falar coisas ruins. A pessoa pode usar a palavra de Deus para pregar o mal. A pessoa pode usar argumentos bíblicos e versículos bíblicos isolados para levar essa pessoa à destruição. Como assim? Lembra de Jesus no deserto? O diabo vai lá e cita o que para Jesus? O diabo vai citar a Bíblia, usando a Bíblia para levar Jesus à tentação. E hoje não é diferente. Existe aí na internet uma gama, uma grande quantidade, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos pregadores, falsas religiões, uma enxurrada, usando conhecimento de forma errada, usando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nem sempre a palavra de Deus na boca das pessoas é verdadeiramente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus esteve na boca do diabo no deserto. E palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus. Por quê? Porque se torna distorcida. Ele distorceu, ele inverteu, usou textos isolados. Sempre quando alguém lhe partir falar para você com um versículo, procure estudar o contexto. O que é contexto? Que vem antes, que vem depois. Então isso é você ter sabedoria, você analisar, interpretar, ter discernimento. Não apenas ir recebendo tudo aquilo que come. Porque o cristão, ele come a palavra de Deus. Ele se alimenta dela. Mas você precisa ter discernimento daquilo que está se alimentando. Eu li um livro um tempo atrás, e esse livro está até aqui atrás de mim. O nome desse livro é Veneno na Panela. Como assim veneno na panela? É porque existem pessoas que estão morrendo por falta de alimento, mas tem outras que estão morrendo por alimento envenenado. E isso é consequência de não se ter sabedoria. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus que vai dar para você de maneira grande, de maneira deliberada. Peça a Deus sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Estamos vivendo uma época que precisamos muito de sabedoria. Então, para você ter sabedoria, o primeiro passo é você temer a Deus. Porque se você temer a Deus e levar Deus a sério, você não vai em qualquer lugar. Você não vai tomar qualquer atitude. Você vai pensar muito bem naquilo que você vai fazer. Está compreendendo essa palavra nesta manhã? Então, alguns resultados da pessoa que teme a Deus é que ele é cheio de sabedoria. Segundo, ele é preservado dos laços da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 27. Eu quero ler aqui para você. A Bíblia Sagrada diz assim, Provérbios capítulo número 12, ou melhor, 14 e 27. Diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quem teme a Deus não vai entrar em qualquer situação. Quem teme a Deus não entra em qualquer conversa, relacionamentos. Vai ser preservado dos laços da morte. Não vai tomar qualquer atitude. Alguns resultados de quem teme a Deus está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus cumpre a palavra dele na sua vida. As promessas de Deus são concretizadas, realizadas na vida de quem teme a Deus. O que acontece com quem teme a Deus?
não será desamparado. Salmo 37, verso 25. O que diz o Salmo 37, verso de número 25? A Bíblia Sagrada diz para nós, deixa eu mostrar aqui para você, Salmo 37, verso de número 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem teme a Deus, irmãos, com certeza não vai sair mendigar por aí e passar fome. Quem teme a Deus não será desamparado. Ainda que venha a luta, ainda que venha a prova, ainda que se levante o diabo, ainda que se levante perseguições, ainda que o inferno se levante. Por quê? Porque não será desamparado quem teme a Deus. E quem teme a Deus, para encerrar esta palavra nesta manhã, há um memorial de Deus, diante de Deus, na vida desta pessoa. Malaquias, capítulo 4, versículo 12. Mas mais ainda, aqueles que temem a Deus serão notados e diferenciados nessa geração. Por quê? Porque a Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 16: e verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que teme e entre aquele que não teme. Nós veremos a diferença. Vai chegar um tempo em que Deus, vejam bem o que está acontecendo, eu quero que você preste, redobre a tua atenção agora. Meus irmãos, nós estamos vivendo diante de uma situação que daqui para frente vai chegar momentos, eu não sei se é no próximo governo agora, ou se daqui 8 anos, 15 anos, mas nós estamos aqui muito próximos da vinda de Cristo. E quando estiver mais próximo ainda da vida de Cristo, além dos sinais da vinda de Cristo se intensificarem, aumentarem, porque as dores de parto vão aumentando, o que vai acontecer também é uma intensa perseguição aos cristãos e evangélicos. E quando essa perseguição começar a aumentar, aí sim você vai ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque quem não serve vai recuar, quem não serve vai abandonar, quem não serve vai se omitir, quem não serve vai negar a Cristo. Mas quem serve vai manter posição. Quem serve até mesmo será capaz de dar a sua vida por amor ao Evangelho. Muitos serão perseguidos por causa do meu nome, muitos serão odiados por causa do meu nome, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isto é a palavra de Deus, isto é a vida de quem teme a Deus. Conclusão desta palavra nesta manhã: somente seremos abençoados, somente somos abençoados. Há pessoas que só vivem uma vida sossegada, tranquila, de bênção, quando verdadeiramente temem a Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento então. Quero orar nesta manhã pela vida da Maria Elza. A irmã Elza diz assim: preciso de um renovo, muita dor. Ah sim, irmã, eu lembro, aconteceu esses dias, né? Que Deus tenha misericórdia da irmã, fortaleça, que Deus dê graça. Deus dê graça para a vida da irmã que perdeu seu filho. Sabemos que Deus está no controle, Deus está trabalhando. Vamos pedir que a misericórdia de Deus esteja sobre a vida dele. Vamos orar a Deus e confiar, irmã, que no momento em que ele sofre esse acidente, sendo ele conhecedor dos princípios da palavra, ele possa ter um tempo de estar com Deus, falar com Deus e assim ter a sua salvação. E vamos pedir para que o Espírito Santo console o coração dos irmãos, das irmãs. Que Deus abençoe. Amém? Então vamos estar orando pelos nossos irmãos. Irmã Joelma, Deus abençoe a toda a sua família, a sua casa. Manda um abraço para as meninas. Irmã Solange. Quem mais aqui que está conosco? Irmã Jane, Deus abençoe. Irmão Gideão, Marilda,
irmã Cláudia, também o Adriano, irmão Jair, irmã Mauri, pastor Reinaldo, irmã Carla, irmã Mari. Deus abençoe todos vocês. Eu não sei aonde que a Mari está ouvindo essa palavra aqui. A Mari sai 5h30 de casa. Acho que é no ônibus, né, Mari? Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Vamos estar orando nesse momento para que Deus nos abençoe com a sua graça e com a sua misericórdia. Que a misericórdia de Deus, irmãos, ela esteja repousando sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Um ótimo dia a todos e vamos estar em oração. Querido Deus e Pai, querido Deus e Pai, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta manhã, louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, pelos seus atributos, pela sua grandeza, pela sua existência, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor existe tão logo nós existimos. O Senhor é tão logo nós somos. Somos frutos da sua criação. Fomos gerados, Pai, pela tua graça e misericórdia. Senhor, nós te pedimos neste momento, perdoa nossos pecados, ofensas, transgressões, erros, iniquidades, injustiças, todo pensamento contrário, toda palavra, Deus, tudo aquilo que nós possamos ter entristecido o teu Espírito. Nos ajuda nesta manhã a ter uma vida de temor, a temer ao Senhor, a levar o Senhor e a sua palavra a sério, a pensar como o Senhor Jesus pensa. Deus, colocar-se no lugar de Cristo, se Cristo estiver em meu lugar, agir com sabedoria, afastar-se daquilo que é mal, daquilo que não agrada a Deus. Nosso Senhor, eu te peço nesta manhã, abençoe a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra comigo nesta live, que estão agora aqui. Senhor, abençoa a vida deles, a casa, a família. Abençoa, Senhor, os maridos que estão fora trabalhando. Abençoa as mulheres, abençoa as crianças. Abençoa, Deus, os familiares que ainda não conhecem o teu nome, não te aceitaram como Salvador. Que o temor do teu Espírito, que o temor e o respeito pela tua grandeza, santidade, poder e glória esteja em nosso coração. Espírito Santo, eu oro pela vida da irmã Elza. Abençoe ela, consola ela, Espírito Santo. Fortalece ela, Consoladora. Ajuda ela nessa dor, porque nós sabemos que a dor da morte, da perca, ela é uma das piores dores que existe. Nós te pedimos, Senhor, ajuda a tua filha a passar por esse momento. Consola, orienta ela, fortalece ela, abençoe ela, meu Pai. Toda ela, sua casa, sua família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos também ao Ministério Avivamento Pleno, Senhor, abençoe todas as áreas, Pai, todos os departamentos, toda a liderança, todas as pessoas que estão envolvidas ali trabalhando, Senhor. Deus, abençoe as crianças, os varões, as irmãs, os jovens. Abençoa, Pai, obreiros. Abençoa, meu Deus, os cultos, Pai, que o teu nome seja glorificado naquele lugar. Guarda aquele lugar também. Guarda aqueles que ali estão sempre cultuando o teu nome naquele lugar. Abençoe o Ministério Avivamento Pleno em Ponta Grossa, que cada vez mais venha, Senhor, prosperar espiritualmente para a glória do teu nome. Querido Deus, te pedimos pelos outros ministérios na cidade de Ponta Grossa, seja qual for o ministério, Pai, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, enfim, todos os ministérios. Abençoe, Senhor. Coloca a tua mão, abençoe teus filhos, abençoa até mesmo aqueles que não gostam de nós, abençoa até mesmo aqueles que talvez possam usar palavras contra a nossa vida, Senhor. Tu conhece o nosso coração. Abençoa, toca, trabalha, transforma, convence do pecado, do juízo, da justiça. Age, meu Deus, nessa cidade. Espírito Santo, age também no estado do Paraná, no Brasil. Deus, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de batalha espiritual, um tempo também onde as pessoas estão se dividindo e degladiando. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia, meu Deus, das famílias.
Espírito Santo, nos dá sabedoria, vigilância. Espírito Santo, nos abençoa em tudo, aonde colocar a planta dos pés. Dá-nos a tua graça, sabedoria, calcular o impacto de uma decisão, calcular o impacto daquilo que vamos fazer, postar, publicar, falar, mencionar, ir. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, eu te peço nesses últimos dias, nos enche do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, Pai. Enche-me do teu Espírito através da tua palavra, através dos cânticos, através dos louvores, através de cânticos espirituais. Enche-me da tua presença, Senhor. Fortalece-me, dá unção para a minha vida, dá unção para a vida daqueles que estão também, Senhor, ouvindo esta palavra. Querido Deus, derrama da unção, da graça sobre nós, Senhor, que o poder, a autoridade esteja em nossas vidas. Nos dá, Espírito Santo, poder nas mãos para orar pelos enfermos, os enfermos serem curados, os demônios saírem. Nos dá autoridade, meu Deus, para pregar a tua palavra com sabedoria, com graça. Espírito Santo, nos enche de coragem, unção, poder que venha do céu. Usa aqueles que vão fazer a tua obra. Meu Deus, usa a vida dessas pessoas, compartilhando essas lives. Dá graça para eles, Pai. Abençoe toda a família, abençoe todas as crianças. Dá um bom dia de trabalho. Coloca o teu anjo ao lado dessa pessoa, onde ela for, onde ela estiver. Que a tua graça esteja com os teus filhos durante esse dia. Repreende agora, Senhor, para a glória do teu nome, as enfermidades, as doenças. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba o milagre agora, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, na sua vida. Que Deus o abençoe poderosamente. Deixa eu ver aqui. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui que horas são. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Então hoje é quarta-feira, mais uma palavra aos nossos corações. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aumentar o número de pessoas nessas lives aí pela manhã. Vamos compartilhando sempre. Compartilha lá no seu Facebook, na sua linha de tempo. Se você puder compartilhar na linha de tempo do Facebook, faça isso, porque alguém vai ver lá. Não se envergonhe do Evangelho. Aí você fala assim: ah, pastor, mas alguém vai falar mal de mim que estão compartilhando uma live evangélica, que é isso e aquilo. Não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da palavra de Deus, porque a partir do momento em que nós estivéssemos se envergonhando do Evangelho, o temor de Deus já não está mais em nós. Então quem teme a Deus, leva ele a sério, não se envergonha do Evangelho. Amém? Um ótimo dia a todos vocês, uma ótima quarta-feira, que o anjo do Senhor esteja ao seu lado, que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, graça de Deus. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Se não permitir, nos vemos na eternidade. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fique na paz do Senhor, que Deus te guarde, proteja, em nome de Jesus.